Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre autorresponsabilidade. E para isso eu convido você a ler, depois que você ouvir esse vídeo, eu convido você a ler o capítulo de Mateus, capítulo 6 de Mateus. E nós vamos falar especificamente do versículo 33. Buscai primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado. Primeiro, para mim, buscar o reino, e vocês vão ler lá no texto do capítulo 6, tudo que Jesus fala, né? Inclusive do perdão, ensina a rezar o Pai Nosso. Então, ele quer que a gente tenha o quê? Ele quer que a gente tenha um coração limpo, né? Ele quer que a gente tenha o nosso coração limpo. E o que é sujeira no nosso coração? Se a gente for em Gálatas 5, do 19 ao 21, nós vamos ver tudo o que é sujeira no nosso coração. O que é sujeira no nosso coração? O fruto dos instintos egoístas, né? As obras dos instintos egoístas são bem conhecidas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. E aí ele fala, repito, o que já disse, os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tá, vamos limpar o nosso coração, né, de tudo isso. Vamos limpar o nosso coração dessas coisas que nos afastam de Deus, né? E para isso nós precisamos fazer o quê? Tomar cuidado, né? Que tudo aquilo que nós lemos ali em Gálatas 5, 19 a 21, é todo tipo de sujeira que pode estar no nosso coração e nos afastar de Deus. E não nos deixar fazer nós assumirmos a nossa responsabilidade, né? Então, cuidado com os nossos pecados de estimação. Todos nós pecamos, né? Todos nós pecamos. O problema não é pecar, o problema é permanecer no pecado, né? Quando nós normalizamos o pecado, nós vamos vivendo uma vida com esses pecadinhos de estimação, achando que isso é normal. Nós vamos banalizando, né? Mas não significa que os filhos não pecam, mas eles se arrependem e voltam o mais rápido possível, ou seja, eles não permanecem no erro. Então nós não devemos permanecer no erro, porque os filhos de Deus não permanecem no erro. E quem é você? Nós somos filhos de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa identidade somos filhos de Deus, à imagem e semelhança dele. Primeiro de tudo, né? Somos imagem. Então, e qual que é a cura para o pecado? A cura para o pecado é o arrependimento. Arrependimento é uma mudança de rota, é uma metanoia, uma mudança de vida, né? É dizer a Deus assim, ó, eu renuncio, eu arrependo desse pecado, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova rota para mim, eu preciso mudar a direção. Agora, se você se arrepender e continua fazendo, né? Se você acha que você se arrependeu e continua fazendo a mesma coisa, isso não é arrependimento. Isso é consciência pesada, isso é remorso. E remorso, gente, não gera fruto. O que gera fruto? O arrependimento. Porque o arrependimento ele muda as pessoas. E as pessoas vão perceber a sua mudança. Como você mudou? Porque você está gerando frutos do arrependimento. Então é uma mudança de vida, é uma mudança de rota. Você não volta a cometer os mesmos erros, mas você aprende com eles, né? Para o arrependimento é preciso confessar. Então nós temos que confessar os nossos pecados. Lembra lá da parábola de Samaritana que eu já comentei com vocês? Né? A parábola de Samaritana, quando Jesus fala, busca o seu marido, né? Vai chamar seu marido, ela fala, não tenho marido. Então nesse momento ela está confessando os pecados dela, ela não omitiu. Então nós temos que confessar o nosso pecado, abra a boca, né? Confesse a Deus ou para alguém que você confia, mas eu digo confie e principalmente confesse a Jesus, né? E aí quando você confessa, então Deus entra e começa a tratar o nosso coração. Porque aquilo que não é confessado não pode ser curado nem quebrantado. Por isso é preciso trazer luz, ou seja, ser confessado, trazer luz para o nosso coração, né? Uma outra sujeira, então a sujeira do nosso coração, primeiro o pecado, a segunda sujeira, nossas crenças. O que são nossas crenças? São aquilo que nós trazemos no nosso consciente, do nosso inconsciente, principalmente, né, no nosso inconsciente, desde da nossa geração.
né? Que são crenças de não capacidade, não merecimento, de falta de identidade, né? Eu não sei quem eu sou, né? Então, como que eu faço para mim curar as crenças? As crenças, gente, é a ressignificando. O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido. Dar um novo sentido. Aquilo que foi configurado no nosso cérebro, ou seja, aquilo que nossos pais ou as pessoas de autoridade colocaram na nossa cabeça, né, no nosso cérebro, no nosso sistema operacional, né, na nossa mente, foi configurado pelas pessoas de acordo com o quê? Com a vida deles, né? Aquilo que eles viviam, aquilo que eles faziam. Então, por exemplo, se seu pai ou sua mãe foram escassos, né, ou eram escassos, o que vai acontecer? Eles instalaram a crença de escassez na nossa mente, né, no nosso sistema operacional. E ali ficou instalado. E aí, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente já vem com aquela crença e a gente acaba não fazendo, né? Então, se você nasceu em uma família violenta, por exemplo, e se o relacionamento entre eles era difícil, o que vai ter com essa crença? Você vai ter uma crença em relação a isso, porque vai ser difícil você conseguir ter um bom relacionamento familiar, né? A vida da sua infância vai se repetir na sua vida familiar. Por quê? Porque está arquivado na sua memória como crença, né? Você vai ter essa crença em relação a casamento, por exemplo. Se você apanhou, por exemplo, automaticamente você acha que você precisa bater para você ensinar também. Você apanhou para aprender, então você acha que precisa bater para ensinar, né? Então a importância de romper esse ciclo para que não continuemos a fazer as mesmas coisas que fizeram conosco. Mas para isso é necessário mudar a nossa rota, mudar a nossa frequência, né? A riqueza, gente, ela vem primeiro do alto, né? Se nós acessarmos primeiro a riqueza do céu, porque Deus é o dono da riqueza, então você acessa primeiro a riqueza do céu. Então não tem como se você acessar a riqueza do céu, não tem como você não acessar a riqueza da terra, né? Presta atenção, dinheiro é munição para você cumprir o seu propósito. Para você cumprir o propósito, e o seu propósito vem da onde? Vem do céu, né? Então veja, se então buscarmos primeiro o céu, ou seja, buscar primeiro o reino, não tem como a gente ser pobre na terra, se a gente buscar primeiro o reino. Porque o que ele dá para nós é munição para que a gente possa levar cada vez mais o reino para todos, né? Então Deus vai manifestar a glória dele através da minha vida, da sua vida. Então nós não temos noção do que é a glória de Deus vivo ao filho que obedece. Então sejamos filhos obedientes. Temor a Deus é obedecer, né? Do filho que entra na cova do leão, né? Lembra Daniel entrando na cova do leão? Do filho que enfrenta gigantes, Davi enfrentando gigantes, né? E vendo gigante cair na frente dele. E você entrar na fornalha, né? Como os 3 amigos de Daniel que entram na fornalha. Nós não temos noção do que é carregar a glória de Deus. Todo o nosso problema está porque invertemos a ordem desse versículo de Mateus 6,33. Porque primeiro nós queremos buscar as coisas da terra para depois buscarmos a do céu. E na verdade nós temos que buscar primeiro a do céu para depois termos a da terra. Porque quando a gente busca do céu, Deus vai providenciar da terra para a gente. Mas para isso eu tenho que buscar, né? Eu não posso parar. E é lógico que quando nós buscamos as coisas do reino, é lógico que vai acontecer o quê? Elas vão vir com um bônus. O que é esse bônus? Perseguição, né? Muitas vezes queremos tudo mais, sem buscar o reino e também sem perseguições. O que vai acontecer com você? Vão te perseguir, né? Vão falar mal de você, vão querer te parar, você vai ser provado, né? Você vai ter que ser forte e corajoso. Vão falar que você não tem aprovação para você o que você está fazendo, né? Você já é aprovado, né? Você já nasceu aprovado. Mas você vai ser provado na força, provado na fornalha, provado na enfrentar o gigante, tá? Você vai ser, por isso que nós temos que ser forte e corajoso. Você vai chamar a atenção, né? Você vai causar desconforto em algumas pessoas. Esse é o bônus para quem carrega a glória de Deus. Você vai ser perseguido, você vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai enfrentar batalhas espirituais. Por quê?
porque vamos incomodar o inferno. Né? Mas fique em paz, porque Deus está contigo. E se Deus está contigo, está comigo, pronto, não precisa de mais nada, não é verdade? Né? Você vai enfrentar os gigantes que tiver que enfrentar e você vai vencer, porque o gigante revela o teu tamanho. Né? Quanto maior o seu gigante, ou seja, quanto maior suas dificuldades, quanto maior suas labutas, quanto maior o seu enfrentamento, isso só mostra o seu tamanho para Deus. Então, quanto maior as suas batalhas, quanto maior as suas dificuldades, maior é o seu tamanho perante Deus. Imagina se teu gigante está grande, imagina então o tamanho do seu propósito nessa vida. Seu propósito é muito maior do que suas dificuldades. Então, se o seu propósito é maior que suas dificuldades, né, eles são maiores que seu gigante. Então, só continua, não para. E o que nós podemos fazer? Cumprir, o que nós precisamos fazer, então, é cumprir o nosso propósito para ter resultado na nossa vida, né? Existe algo que se chama autorresponsabilidade, e é isso que eu quero falar. Ou seja, você tem que fazer aquilo que lhe cabe, porque Deus está fazendo o que cabe a Ele. Mas será que nós estamos fazendo de verdade aquilo que nos cabe? Aquilo que compete a mim, aquilo que compete a você fazer? Estamos realmente assumindo a responsabilidade sobre a nossa parte? Quantas vezes nós colocamos a nossa responsabilidade nas mãos de outras pessoas? Ou ainda queremos, sempre arrumar um culpado. Ou colocamos desculpa em falta de apoio na nossa infância. Ah, mas você não teve a infância que eu tive. Você não conhece meu pai. Ah, você não conhece minha mãe. Você não conhece meu passado. Mas eu posso garantir que o seu futuro a Deus pertence. Eu não conheço o seu passado, mas garanto para você que o seu futuro pertence a Deus. E a história do seu passado não pode superar a história do futuro que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Né? Você pode não ter vindo de uma família próspera, você pode ter vindo de uma família cheia de bloqueios, mas uma família próspera vai sair de você, vai sair de mim. O nosso passado não define o nosso futuro. Nós precisamos mudar essa rota, ressignificar. Uma coisa tem que ficar certo, né? Não se preocupe com o seu passado, porque você não está mais lá. Então, não é o que fizeram com você, não é o que fizeram comigo no passado, mas é a partir de agora o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco, com o que fizeram comigo, com o que fizeram com você. É o que eu faço com o que fazem comigo, não é o que fazem comigo. Então, o nosso passado, o teu passado, o meu passado não define o seu futuro. Você pode colocar a desculpa em quem você quiser. No seu esposo, na esposa, no seu chefe, no serviço, no seu tempo, né? Ai, falta tempo, não tenho tempo. Ou seja, você pode colocar desculpa em quem você quiser. Mas a verdade é que enquanto você estiver colocando a responsabilidade nas mãos de outra pessoa, a sua vida estará nas mãos erradas. Você não estará no controle da sua vida. Enquanto você não for o protagonista da sua vida, da sua história, nada vai acontecer. Se os nossos resultados ainda não apareceram, é porque estamos esperando demais dos outros e fazendo de menos por nós mesmos. Por isso que os nossos resultados não aparecem. É mais fácil culpar o outro ao invés de eu dizer, não consigo, e enfrentar a dor de crescer, de amadurecer. É mais fácil dizer, se Deus quiser, vai acontecer. Só um segredinho para você. Deus já quer. Deus já fez. Deus já entregou. E agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte. Isso é autorresponsabilidade. É parar de fugir. É sair da desculpa e começar a agir, entender que ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Mas parece que eu oro, que eu jejuo, eu leio a Bíblia e nada muda. Nada acontece. Para pensar. Quando o professor aplica uma prova na sala de aula, ele fica aqui? Em silêncio. Então agora é a sua hora. Deus está contigo, mas você precisa ser provado. Precisamos ser lapidados. Somos pedras brutas, a exemplo dos apóstolos. Eram pedras brutas e que Jesus as lapidou, né? Então nós somos pedras brutas que o Senhor vai
tornar em joias raras. Parte nossas, parte minha, parte sua, terão que ficar para trás para que possamos viver aquilo que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Não dá para sair com tudo. Alguma coisa vai ficar para trás. Então, a correção de Deus é um ato de amor. Se Ele nos faz passar por isso, Ele pode estar sentindo muito por isso, mas Ele não vai fazer por você. Ele não vai te livrar disso, porque Ele sabe que é isso que vai fazer com que você e que eu cresçamos. E isso é que vai fazer você assumir sua responsabilidade. Então, e como eu assumo a autorresponsabilidade na minha vida? Reconhecendo onde não temos resultados. Reconhecendo aonde você coloca a culpa, se é em outras pessoas, onde você está falhando, né? Muda a forma de dizer o não dá pelo como eu posso fazer isso. Escolha crescer, amadurecer, ter coragem de agir. Deus quer te levar além, mas Ele só pode conduzir quem está disposto a caminhar. Ele não vai conduzir. Não vai pegar pela mão e caminhar com você porque você não quer dar a mão para Ele. Percebe? Se eu não me levantar, se eu não me amadurecer, se eu não crescer, se eu não tomar decisões, se eu não ressignificar os bloqueios que estão me impedindo, se eu não enfrentar minhas dores, os meus desertos, se não pegar o cajado e colocar no chão, o mar vermelho não vai abrir. A exemplo de Moisés. E eu convido você a ler o Êxodo, o livro do Êxodo. Vai lá ler o livro do Êxodo para você conhecer as histórias maravilhosas que Deus tem para nós, para nos fortalecer. Então, se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a sua e a minha ou a nossa parte. Deus não vai fazer a nossa parte. Ele só vai nos conduzir se estivermos dispostos a caminhar. A nossa parte é nós que fazemos. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Aí vem a pergunta: você está disposto a caminhar, a enfrentar, a ser forte e corajoso, haja o que houver? As batalhas, os gigantes, os leões, as fornalhas? Autorresponsabilidade é isso. Quando eu assumo a minha parte e confio, porque Deus fará a dele. Se eu assumo a minha responsabilidade, se eu assumo a minha parte, Deus fará a dele, sem dúvida. Anota isso aí, ó. Eu escolho ser responsável pela minha vida. Eu escolho ser responsável. Eu decido sair do vitimismo. O vitimismo está instalado, gente, desde o Jardim do Éden. Quando Deus pergunta para Adão, né? Por acaso você comeu a árvore, né? Da qual eu tinha proibido comer? Que Deus chama, né? Adão, Adão. Aí ele está escondido. E aí ele fala, por acaso você comeu a árvore que eu tinha proibido comer? Ah, então Adão responde, a mulher, olha lá, olha o vitimismo. Jogando a culpa já na mulher. Ele podia ter dito não. A mulher comeu, mas ele podia ter dito não. Mas ele jogou a culpa na mulher, porque ele comeu também. Certo? Então ele também desobedeceu. Então olha aí, o vitimismo colocando a vida nas mãos de outras pessoas. Mas, e quando o outro está errado? Deixa eu dizer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assume a bronca para você. Vai encarar a sua vida de outra maneira. Não fique preocupado com o que o outro fez. Faça a sua parte. Peça a Deus discernimento. Senhor, qual é a minha parte? O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu atraí esse acontecimento para mim? Eu quero crescer. O que eu preciso fazer para que eu possa crescer mais e mais com esse acontecimento? Percebe? Não existe culpado. Eu sou responsável sobre a minha vida. Enquanto você culpar o outro, você ficará preso ao que os outros te fizeram, né? Ao que eles fizeram. Então, autorresponsabilidade é você ter consciência de que a sua vida muda exatamente no momento que você decide mudar. A autorresponsabilidade é como se fosse um solo fértil, onde vão crescer seus resultados. Toda vez que você aponta o dedo, você está entregando o poder de mudar sua vida na mão de outra pessoa. O outro não vai fazer aquilo que é sua responsabilidade.
Assuma a responsabilidade e faça o possível e Deus assume aquilo que é impossível. Ou seja, o que é possível, eu faço. E o que é impossível, Deus faz, né? Então, se Deus não está fazendo o impossível na sua vida, é porque você não está fazendo o que é possível, não está fazendo a sua parte. A sua vida vai mudar quando você parar de murmurar, parar de reclamar e começar a agir. Você não tem autoridade sobre o vento, mas você tem autoridade sobre as velas. Pare de deixar esse barco perdido nesse mar. Assume o leme desse barco. Assume esse volante. Muitos de nós esperamos que o outro mude, mas a transformação, a mudança começa comigo. Se eu mudar, eu mudo todo o ambiente ao meu redor. Eu não consigo mudar o outro, mas eu posso e consigo mudar a mim mesmo, né? Quando mudamos a nossa vida, as outras vidas, né? Outras vidas vão ser tocadas. Então só faz a sua parte. Assume sua autorresponsabilidade, a sua capacidade total de mudar a sua própria vida. Veja, não é o governo, não é o marido, não é a esposa, não é o clima, porque aquilo que acontece comigo não pode definir a maneira de como eu vou me comportar. Porque não é o que fizeram comigo, mas o que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Lembra que eu dizia das emoções, né? As emoções, elas vão tornando, né, os sentimentos, e os sentimentos vão tornando as nossas ações, e nossas ações vão se transformando no nosso caráter. Então, o que fizeram comigo, se eu deixei me levar pelas emoções, então eu vou responder aquilo que fizeram comigo. Então, mas não é aquilo que fizeram comigo, mas é o que eu estou fazendo com aquilo que fizeram comigo. Então, se eu resolvo ressignificar, mudar e não aceitar isso que fizeram comigo, pronto, eu vou mudar o meu pensamento, né? Eu vou tomar outra rota. Responsabilidade é maturidade. Se algo não está acontecendo como eu gostaria, pode estar certo de que a culpa, a responsabilidade é somente sua, é somente minha. Eu sou responsável para mudar. É sair do papel de vítima, é entrar no papel de protagonista da sua vida. O primeiro passo é reconhecer os padrões de vitimismo, onde você tem colocado a culpa nos outros, nas circunstâncias, no tempo. Esse é o primeiro passo. Onde você está colocando a culpa? Troque o porquê pelo para quê. Ao invés de dizer por que isso está acontecendo comigo, diga para quê. O que eu preciso aprender com isso? O que Deus quer me ensinar? Assuma o controle de suas escolhas. Ninguém pode controlar tudo, mas o que você pode escolher mas o que você pode é escolher como reagir diante das circunstâncias. Em quem você vai se tornar a partir... Então, em quem você vai se tornar a partir daquela situação, certo? O que você vai fazer com aquilo que te fizeram? O que você vai se tornar? A sua reação está no seu controle. A autorresponsabilidade é treinável. É dia a dia, é todo dia. Você vai ter que fazer a sua parte, a parte que lhe cabe. Se tiver que perdoar, tem que perdoar. Porque o perdão, gente, não é para o outro, é para mim mesmo. Você tem que assumir o controle da sua vida. Você é um ser tridimensional, ou seja, triuno. É corpo, alma e espírito. O espírito é o caminho. A alma é o piloto, é o motorista. E o corpo é o carro. Então, a sua alma tem que assumir o volante da sua vida. Ela que determina aonde o seu corpo vai chegar. Então, imagine agora uma pessoa com o espírito desconectado com o espírito de Deus. Uma alma desgovernada com as emoções estilhaçadas, né? Porque a alma é que tem o sentimento, as emoções. E uma pessoa reativa, sem maturidade nenhuma, e um corpo que só quer prazer. Como essa pessoa cumpre um propósito de vida, né?
como pode dar resultado. Então eu preciso conectar o meu espírito com o Espírito de Deus, eu preciso maturidade, autorresponsabilidade, eu preciso governar, porque o governo está na minha alma e eu preciso colocar as mãos no volante e falar com esse carro que é o meu corpo, eu estou no governo, eu estou no comando. Ah, mas eu quero dormir, eu quero ir para as festas. Opa, para aí, corpo. Quem está no comando sou eu, sua alma. Você só obedece. A alma está no governo e esse carro, que é seu corpo, ele só vai obedecer. Uma das maneiras de governar é procurar pessoas que já vivem assim, como você quer viver, né? Que já chegou aonde você quer chegar. Pessoas que são responsáveis, pessoas que vão te fortalecer, né? Aí você começa a ouvir coisas que a maioria das pessoas não te contam. E aí parece que você não vive no mesmo mundo das pessoas que te cercam. Mas é isso mesmo que acontece. Porque o mundo não fala dessas coisas. Porque não buscam mudar, melhorar suas vidas, mudar a rota. Buscar sair da miséria, sair da pobreza, né? Sair da resistência. Não tem governo na alma, né? Você vai na contramão do mundo. Então, as pessoas que não buscam mudar, não melhorar suas vidas, não tem governo na alma, vai na contramão do mundo. E aí você começa a mudar e transbordar na vida das pessoas, porque você quer mais pessoas fortes perto de você. Percebe qual é a importância da gente transbordar? Tudo aquilo que eu aprendo, eu vou transbordar para as pessoas, por quê? Porque eu quero mais pessoas pensando como eu penso, para que a gente possa caminhar junto, um fortalecendo o outro. Pessoas capazes de tomar as rédeas, né? A direção da sua vida. E com isso, né? Você vai deixar para trás muitas pessoas o seu caminho. Por quê? Porque elas não vão conseguir te acompanhar. Você... e tá tudo certo, né? Porque você não está mais na frequência delas. De vitimismo, de entregar a vida na mão dos outros. Não. Agora é você quem está no comando da sua vida. Parou de contar historinhas para você mesmo e se tornou, né, autorresponsável. Percebe? Agora a terceira sujeira do coração, a terceira sujeira é coração enganoso. O que é coração enganoso? Coração que tem amargura, ressentimento, rancor. Então, qual é o antídoto, né? Qual que é o remédio para o coração enganoso? O perdão. Então, o pecado, o antídoto é o arrependimento. As crenças limitantes é a ressignificação, é dar um novo significado. É você não aceitar aquilo que fizeram com você, mas o que é que você faz, né? O que as pessoas fazem com você não é o que te incomoda. É aquilo que você faz com que as pessoas fizeram com você é que vai dar o real significado para a sua vida, né? Então é ressignificar. E o coração enganoso, o que seria? O perdão, né? Sabe aquele coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio? Porque você precisa... O que você precisa? Você precisa perdoar, né? Perdoar é para você se libertar. O perdão é para você, para tirar essa carga dos seus ombros, né? Que fica pesando, né? Ah, mas a pessoa não merece. Mas o perdão é para quem não merece. É para quem não merece mesmo. Perdoar, gente, é perder a razão, né? Mas o outro que estava errado, o outro que foi errado, justamente... Perca a razão e perdoe, mas tenha paz. Perca a razão e tenha paz. O que você prefere? Ter razão ou ter paz? Para você acessar a paz e limpar teu coração, você precisa perder a razão. Você precisa perder a razão. Mas foi o outro que me magoou, foi o outro que me chateou. Tá certo, mas perdoe. Perdoe, senão você vai ficar com mágoa, né? Então a razão me diz, né? Ele não merece perdão. E é por isso mesmo que precisamos perder a razão. Que a gente precisa ter paz. Decida não carregar esse peso nas costas, né? Esse fardo, né? Para o seu coração ficar limpo. E guarde seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Se dele provém as fontes da vida, se você guardar rancor, ódio e mágoa, o que vai acontecer com você? E o perdão é uma ordem na palavra de Deus, na palavra de Jesus. 70 vezes 7. Jesus nos perdoou, mesmo nós não merecendo. Morreu por nós na cruz, não tendo nenhum pecado, morreu por todos nós. Então, quem sou eu para não perdoar? Que soberba é essa? O perdão é para você, não é para o outro.
Acesse a paz, perdoe. Se o perdão fosse algo, se o perdão não fosse algo tão importante na nossa vida, Jesus não teria colocado que é 70 vezes 7, ou seja, é perdoar sempre, é infinitamente, né? Porque Jesus sabia que o perdão não é para quem nos ofendeu, mas para mim mesmo. A falta de perdão não nos deixa vencer na vida, não nos deixa transbordar, não nos deixa frutificar, não nos deixa prosperar. A falta de perdão nos torna pessoas amargas, tristes, doentes. Não vamos deixar nossa vida na mão de outras pessoas. Buscai primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado. Seja autorresponsável e faça aquilo que você consegue fazer, porque você, e fazer por você. Porque Deus, né? Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. E ele tem programado para você. Então faça o que é possível e Deus vai fazer o que ele tem programado para você, que é o extraordinário. Vai viver o extraordinário na sua vida, porque você é uma pessoa autorresponsável e você sabe dominar as emoções e você sabe dominar a razão aí dentro de você, quando você tem que perder essa razão para que você precise, para que você possa encontrar a paz, aquela paz. Porque Jesus disse assim, ó, a paz que eu vos dou não é a paz do mundo. Porque se fosse do mundo, a gente não perdoaria ninguém. Porque o mundo é olho por olho, né? E Jesus disse, não, ameis até os vossos inimigos. Olha que lindo. Então perdoe. Vá lá, faça a sua parte. Seja um fruto maravilhoso, né? Prospere. Tenha alegria, tenha paz. Perdoe sempre. Perdoe sempre. É isso que eu gostaria de passar para você. E falar para você que o extraordinário vai acontecer na sua vida. A partir do momento que você não tiver mais, não é que não tiver, né? Mas procurar a evitar o pecado. E quando a gente pecar, voltar rapidamente para o seu Senhor. Quando a gente tiver, né, dominando as nossas crenças limitantes, ressignificando nossas crenças limitantes, que nos limita, que nos faz não ter merecimento, que nos faz não ser pessoas que buscam aceitar, né, que não gosta da gente mesmo, que não ame a gente mesmo, né, que se você acha que você não merece, vive na crença de escassez, né, de pobreza, né, então Deus não quer isso da gente, né, e evitar o coração enganoso. O que é o coração enganoso? Que tem ódio, que tem rancor. Então, para que a gente evite esse ódio, esse rancor, eu tenho que perdoar. Né? E Deus vai fazer da gente pessoas maravilhosas e o extraordinário vai acontecer na sua vida. Porque a gente está buscando esse Deus maravilhoso, mas a gente não está deixando a nossa vida na mão dos outros. Se eu não tenho sucesso ainda, é porque a minha vida não está sendo governada por mim, está sendo governada por outros. Eu estou deixando a chave da minha vida na mão de outras pessoas. Então lembre, corpo, alma e espírito. Espírito é o caminho, a alma é quem governa, quem dirige, e o corpo é somente o carro, que para ser movimentar, ele precisa da alma, que é a alma que governa, é a alma que dirige. Fique com Deus e vai prosperar, vai cuidar da sua vida e pare de carregar os fardos pesados, né? Tenha paz, né? Perca a razão e tenha paz. Um beijão no coração.